Futebol é um esporte muito maluco, né? Muito da hora. Como pode a gente ter tanto azar e tanta sorte ao mesmo tempo? Como esse jogo foi pros pênaltis é uma parada que eu nunca vou entender, cara. Vambora. Galera, antes de ir pro conteúdo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo pra gente crescer cada vez mais, beleza? Agora sim, vambora pro conteúdo. Vamos lá, vamos falar desse jogo muito estressante, mas que no final ficou com um saborzinho de festa, né? Vencemos aí o Crystal Palace nos pênaltis por 8-7, né? 1-1 ali no tempo normal. De novo, dependemos de um gol contra, mas no geral, gente, eu diria que a gente já fez uma atuação muito melhor, tá? Muito melhor. O tanto de chances que a gente criou nesse jogo, cara, bons sinais, tá? E a gente vem numa melhora, né? Porque, assim, se você pegar desde o jogo do Villa, a gente não jogou bem o primeiro tempo, mas fizemos uma boa partida no segundo tempo. Aí depois fizemos uma partida boa contra o Clube Bruges, aí péssima contra o Wolves, né? Foi um dos piores jogos do Arsenal dentro do Emirates, talvez no ano, eu não diria nem na temporada. Aí melhoramos contra o Everton, né? Eu gostei do jogo do Everton, foi um jogo mais controlado. E, pra mim, dos últimos 4 jogos, esse foi o melhor. O melhor. Jogamos muito, tivemos inúmeras oportunidades pra matar esse jogo e, pra mim, foi o único defeito do time, tá? Foi o único defeito a gente não ter matado esse jogo já no primeiro tempo, tá? Criamos pra isso e, como a gente vem conversando no canal, eu estaria mais preocupado se a gente não tivesse criando chances, tá? E assim, apesar do gol ter sido contra, cara, só sai o gol contra porque a gente tava martelando. A gente tava martelando o tempo todo, principalmente no primeiro tempo. E mesmo no segundo, tá? O Crystal Palace melhorou um pouco no segundo tempo, mas, cara, de novo, o volume de oportunidades que a gente teve nesse jogo não era pra ter ido pros pênaltis, tá? Tanto que olha isso aqui, gente. Até aqui no SofaScore tá aqui, ó, o jogador da partida foi o goleiro deles. Então, galera, jogamos muito, tá? Só que vamos lá, vamos falar aqui já da formação. Eu gostei muito, cara, gostei muito do time. Finalmente, né, acertei aqui o Norgar no meio e, cara, esse jogo provou que o Arteta precisa usar mais o Norgar, tá? No meio ou na zaga, como ele já tinha feito um jogo muito bom, né, contra o Clube Bruges. Mas vamos fazer naquele formatinho que eu tenho feito aqui, né, falar jogador a jogador. E, cara, começando pelo Kepa, acabou se consagrando como o herói do jogo, né, pegou o pênalti que fez a gente passar de fase aí ir pra semifinal. Mas assim, durante o jogo ele não precisou fazer nada, sabe, ele não fez uma defesa e distribuiu relativamente bem o jogo, apesar de ele sabe que ele não é tão bom quanto o Raya com os pés, né, e isso é muito bom. Ele sabe disso, ele não se arrisca, então quando a bola vem, se ele vê que não tem ninguém por perto, ele dá chutão pra frente. E a maioria dos chutões foram direcionados a um jogador do Arsenal, então, no geral, foi um bom jogo do Kepa, tem sido muito seguro, né, quando ele entra, e, como eu disse, foi o herói da partida pegando ali o pênalti decisivo pra gente passar de fase. Timber, cara, não foi dos melhores jogos do Timber pra mim, tá? Mas mesmo assim, cara, foi um jogo bom. Isso é por causa dele, né? Ele se colocou num patamar acima disso, né? A gente sabe que ele pode jogar melhor do que isso, mas assim, pra mim, na defesa ele foi quase impecável. Eu só me lembro de um lance que ele deixou espaço pra um ataque perigoso do Palace, mas que acabou não dando em nada. Não lembro se foi o Pino. Não foi o Pino. Foi o Mitchell, que acabou entrando sozinho, assim, perto da área, mas escolheu chutar ao invés de abrir a bola pro Nketiah e chutou pra fora. Então, não deu em nada, mas mesmo assim, não é legal dar esse tipo de espaço pro time adversário. Fora isso, na zaga, assim, ele foi impecável, tá? Cortou tudo o que o Palace tentava ali em cima dele. No ataque, ele apareceu bastante, mas, cara, por exemplo, teve uma cabeçada sozinho, uma boa jogada do Martinelli, assim. O Martinelli cruzou na cabeça dele e ele cabeceou pra fora. E depois, aos 91, ele pressionou o Guerri. E assim, foi muito bem na pressão, tanto que ele rouba a bola do Guerri, só que aí ele chuta em cima do goleiro. E, cara, é como a gente tem falado aqui, cara, se ele melhorar isso, né, essa tomada de decisão final ali, quando ele refinar o passe, vai ser o melhor lateral direito do mundo, tá? Eu só não considero ele o melhor do mundo por causa disso. Por causa desses detalhezinhos assim. Mas fora isso,
boa partida do Timber. Saliba, mais uma boa partida do Saliba, tá? Eu acho que também foi quase impecável, se não tivesse saído o gol do Palace, né? Porque achei um vacilo geral ali do sistema defensivo, né? Não colocaria a culpa em ninguém especificamente. Mas assim, fora isso, partida impecável do Saliba. Como eu disse na partida anterior, ele tem a aura de defensor que parece que o time adversário fica até com medo dele, sabe? De criar jogadas em cima dele. E, cara, como é bom ter o Saliba de volta no time. Jogou muita bola, não deixou passar nada. O Mateta não arrumou nada, nem pra cima dele, nem pra cima do Calafiori, tá? E vocês sabem que eu gosto do Mateta, mas, cara, muito bom jogo. E apareceu bem no ataque, tá? Apareceu bem no ataque, deu passes em profundidade. Teve um lance que acho que ficou marcado também, porque eu acabei de ver os melhores momentos aqui de novo, né? Pra refrescar a memória. Eu tô gravando isso de manhãzinha cedo no dia seguinte, né? Dia 24 aqui, quase Natal, inclusive. 2025 chegando no final. E falando em 2025, galera, ainda dá tempo de você aproveitar para fazer as suas comprinhas de fim de ano. E se você usar os links que eu deixei aqui embaixo, da Amazon e da Magalu, você aproveita, né, para fazer as suas comprinhas de fim de ano, aquele celular que você deixou pro final do ano, aquela camisa nova do Arsenal, aquele tênis, sei lá, seja lá o que você estiver planejando aí para comprar no fim do ano, comprando pelo meu link você ajuda demais o canal, sem custo adicional nenhum para você, beleza? Então vai lá, aproveita as promoções de fim de ano aí da Amazon e da Magalu e de quebra, dá essa força pro canal, beleza? Valeu e bora voltar pro conteúdo. Então, como eu ia dizendo, eu acabei de ver os melhores momentos, né? E, cara, teve um lance que ele arriscou um passe muito bom. Eu acho que foi pro Merino. Aí o Merino abriu pro Odegaard e o Odegaard de primeira só deixou pro Trossard, que puxou o contra-ataque e quase saiu um gol do Gabriel Jesus. Teve um outro lance também no meio do campo que ele limpou a jogada assim, driblou mesmo. E aí abriu a jogada acho que pro Martinelli ou pro Calafiori. Isso eu vou ficar devendo. Mas, sabe, eu falei, cara, Saliba, é você no meio? Caraca, muito boa a partida do Saliba. E aí, duplando com o Saliba, foi o Calafiori, né? Uma das mudanças aí, mas parece que a mudança não foi por opção, tá? Essa mudança não foi por opção. O Hincapié parece que sentiu o ombro já no jogo contra o Everton. Então, mais uma lesão, cara. Mais uma lesão. Mas parece que não é nada grave. Eu acho que pro próximo jogo contra o Brighton ele já vai estar bem, tá? Ele só tava com um desconforto mesmo e aí acharam melhor ele não jogar essa partida e aí acabou entrando com o Calafiori. E foi muito bem. Foi muito bem, gente. Eu gostei demais dessa dupla. E eu acho que encontramos a linha de zaga titular enquanto o Magalhães não volta, tá? Eu acho. Porque apesar de eu ter elogiado muito o Hincapié nas últimas rodadas, eu achei o Calafiori muito mais bem postado, sabe? Porque eu vinha dizendo, né? Apesar de estar gostando do Hincapié, eu tava achando ele meio afobado, digamos assim. Eu acho que essa é a palavra. E aí eu achei o Calafiori mais bem postado. Também arriscou uns bons passes, sabe? E, como eu disse, não perdeu em nada, a não ser no lance do gol, que aí sim, né? Eu falei que não acharíamos culpado, mas o lance foi em cima dele. O lance da cabeçada, eu acho que foi o Lerma que apareceu por trás do Calafiori pra cabecear pro chão, né? Pro Guerri entrar invadindo o espaço e marcar o gol do Palace. Mas, fora isso, cara, impecável a partida do Calafiori. Gostei muito. E aí, completando a linha de zaga ali, Lewis Skelly. Miles Lewis Skelly. Finalmente, gente, finalmente vimos o Lewis Skelly da temporada passada. Cara, jogaço do Lewis Skelly, tá? Pra mim, um dos melhores em campo. Jogou muita bola. Muita bola. Limpou muito bem as jogadas. Daquele jeito que ele fez muito bem na temporada passada. Errou muito pouco nesse jogo. Sempre procurando ataque. Duplou muito bem com o Martinelli. Cara, jogão do Lewis Skelly. E eu espero que ele continue assim. Quase fez um gol, inclusive, tá? Quase fez um gol. Era pra ter finalizado melhor. Ou finalizado antes, né? Porque foi o zagueiro que cortou. Também não lembro qual zagueiro. Mas, cara, muito boa a partida do Lewis Skelly. E como eu ia dizendo, eu espero que ele continue assim, porque eu quero ver essa zaga de titular daqui pra frente. Tá? Quero ver essa zaga de titular até o Magalhães retornar. Aí, vamos na ordem aqui então, né? O Mikel Merino, que entrou de capitão, olha aí, surpresa, tá? Eu não esperava ele entrar de capitão. Jogou bem, gostei do jogo dele. Ele parece lento, né? Só que ele faz a bola girar. Ele não... Acho que vez ou outra que ele tomou muito tempo com a bola, mas
Era 1, 2 toques no máximo. Por isso que às vezes você nem percebia que ele participava da jogada. Que a bola vinha pra ele, ele já abria. A bola vinha pra ele, ele já rolava pro lado. Já tocava pro Martinelli, ou tocava pra trás quando precisava, né, pro Norgard, ou tentava abrir a bola direto pro Madueke ali, ou pro Eze. Então, fazendo a bola girar sempre. Gostei do jogo do Merino. E aí, cara, um dos destaques do time também pra mim, tá? Christian Norgard. Galera, que jogo do Norgard, gente. Esse jogo me faz questionar ainda mais a decisão do Arteta de não usar mais o Norgard, sabe? Como que ele não confia no Norgard se ele joga desse jeito aqui? Já são 2 partidas, gente, nos últimos 10 dias, porque a gente jogou contra o Bruges na semana passada, né? Eu já tô perdendo a noção do tempo aqui. Mas, no jogo contra o Bruges, ele entrou de zagueiro pela direita e fez uma partidaça, gente. Muito bem postado, posicionamento quase impecável dele, né? Porque ele compensa a falta de velocidade com posicionamento. Jogou demais hoje, de novo. Então eu espero que o Arteta use mais o Norgard, tá? Temos um jogadoraço aí, ó, apodrecendo à toa no banco, né? E a gente tava forçando aí o jogo do Zubimendi à toa, né? Porque o Norgard, cara, joga muito, tá? E jogou demais nessa partida. Aí vamos pro Eze. Cara, eu não achei um jogo ruim do Eze, tá? Foi melhor do que ele tem apresentado nas últimas aparições dele, digamos assim. Mas eu acho que ainda tá devendo, cara. Tá devendo muito, tá? Tá devendo muito. Por exemplo, nesse jogo ele não arriscou nenhum chute. E a gente precisa disso dele, né? Principalmente quando o time adversário tá bem postado na zaga. E o Crystal tava bem postado. Mas eu acho que teve um lance assim de destaque. Foi logo no comecinho do jogo, acho que aos 2 minutos. Se eu não me engano, ele que deu um passe em profundidade pro Madueke, que finalizou mal. E eu já chego no Madueke. Mas eu quero mais disso, sabe? Quero mais. Jogou melhor do que tem apresentado? Sim. Mas quero mais. Quero mais. Aí vamos pro Madueke, né? Cara, não achei um jogo ruim do Madueke, tá? Longe disso, inclusive. Gostei no geral do jogo. Mas realmente, né, gente? Ele precisa melhorar na tomada de decisão, cara. Precisa melhorar. E precisa melhorar a finalização em si. Porque se ele estivesse com o pé calibrado, gente, a gente teria saído desse primeiro tempo aqui com 3-4-0, tá? Como eu disse, logo aos 2 minutos, saiu cara a cara com o goleiro. Demorou demais pra finalizar. E finalizou em cima do goleiro. Sabe? Ajeita o corpo melhor, bate em um dos cantos. Mano, ele bateu no meio do gol. Tipo, no centro do gol. E depois ele teve mais 2 oportunidades. Uma, mérito total do goleiro, tá? Ele recebeu um passe em profundidade. Olha aí, de novo do Eze. Será que eu fui injusto com o Eze? Comenta aí o que você achou do jogo do Eze em particular. Aliás, comenta o que você achou da atuação do time no geral, né, galera? Mas vamos lá. Eu acho que foi até um passe em profundidade do Eze de novo. E ele pegou dentro da área, assim, na pequena área. Dominou, a bola pingou e ele tentou finalizar. Conseguiu e o goleiro fez uma defesaça, tá? Mérito total do goleiro. E depois, de novo, num bom cruzamento do Martinelli, ele domina a bola. Aí eu achei que ele demorou demais pra finalizar. Mas conseguiu acertar o gol, pelo menos. E aí o goleiro fez outra boa defesa, mas foi um pouco em cima dele. E foi isso, sabe? Ele precisa melhorar isso, a finalização. Que eu achei que ele tinha melhorado, né? Porque, pô, o último jogo dele contra o Bruges deixou essa impressão, né? Pô, será que o Madueke finalmente aprendeu a finalizar? Não, ainda não. Mas, bom jogo do Madueke, sabe? Eu não senti tanta falta do Saka. E é isso que é importante, sabe? É claro, se fosse o Saka nesses 3 lances que o Madueke teve, eu tenho certeza que tinha saído um gol, tá? Tenho certeza. Mas, no geral, bom jogo do Madueke. Aí vamos pra outra ponta, o meu jogador da partida, Gabriel Martinelli. Meu Deus, como tava inspirado o Martinelli nessa partida. Cara, e o Canvô tem família. O lateral direito do Palace, coitado. Fazer isso na frente da família do cara. Gente, teve um lance que ele desconcertou o Canvô de um jeito. Caraca. O cara ficou esbagaçado no chão. Se brincar, até lesionou o joelho dele ali. O drible que o Martinelli deu nele. Cara, não, mas assim, acertou tudo o que tentou nessa partida, sabe? Acertou os dribles, acertou todos os cruzamentos, as tomadas de decisão. Quando ele não conseguiu cruzar, ele abriu muito bem pro Lewis Kelly numa jogada em particular aqui que eu tô lembrando. Jogou demais, só foi parado quando ele tentou um drible no Canvô e aí bateu o joelho com joelho, aí ele ficou sentindo uma dor, foi substituído logo no segundo tempo, né, logo de cara, assim, acho que é os 58 ou 48,
não lembro. Mas o Arteta disse que não é nada, foi só uma pancada e ele tava sentindo um desconforto, então eu acho que não tá lesionado, né? Pelo amor de Deus, que as lesões fiquem pra trás em 2025. Mas jogaço do Martinelli, espero que ele continue assim também, tá? Nessa crescente, não fez uma boa partida contra o Everton, né? Que eu disse, mas nessa aqui jogou demais, Martinelli. E aí, Gabriel Jesus, cara, gostei demais do jogo do Gabriel Jesus. Considerando que é a primeira vez que ele entra de titular em 11 meses, gente, nossa, jogaço. Jogaço do Jesus. Teve várias oportunidades para fazer o gol, 2 das melhores. Eu acho que você pode botar méritos totais pro Benítez, tá? Fez 2 defesas excelentes. A primeira numa cabeçada absurda no cantinho, assim, ó. Poderia ter sido um pouquinho mais forte, mas foi uma cabeçada muito boa no chão, no canto. E o Benítez fez uma defesa excelente. E depois, numa abertura, acho que do Merino, num contra-ataque muito bom, aquele que eu comentei do Saliba, que o Saliba, eu acho que ele abre, aí eu não lembro se foi acho que foi pro Norgar, que o Saliba arrisca um passe assim em profundidade, abre para o Odegaard com um toque já deixa o Trossard livre para correr o campo, o Trossard abre pro Merino, que rola a bola pro Jesus, e ele finaliza bem, tá? Eu acho que ele buscou mais o ângulo, né? E aí a curva não foi tão no canto, foi mais pro meio do gol. Mas mesmo assim, foi uma defesaça do Benítez. E jogou muito, tá? Jogou muito, ele busca muito jogo. E, cara, quando esse cara tiver 100% fisicamente, ele é titular do time, gente. Me desculpem, fãs do Gyökeres. Eu incluso, tá? Porque eu queria, se vocês lembram aí da prévia dessa partida, eu queria o Gyökeres de titular. Mas acabou nem entrando, inclusive. Quem entrou no lugar do Jesus foi o Rice. Aí o Rice veio pro meio e o Merino foi pra frente. O que eu não gostei, tá? Eu queria ter visto o Gyökeres sim nessa partida. Mas, voltando pro Jesus, excelente partida do Jesus. Eu acho que é daqui pra cima, tá? Só tende a melhorar. Se ele tá assim, sem estar 100%, gente, imagina quando esse cara engrenar de vez. Nossa, vai ser absurdo. A gente vai precisar muito dele, principalmente para essas partidas dificílimas que a gente vai ter pela frente. E assim, é bom também porque tem a concorrência com o Gyökeres, né? E aí um puxando o outro, a tendência é eles melhorarem cada vez mais, né? Porque quem tiver melhor vai ser titular, não tem essa. E uma boa notícia, adicionando para a concorrência do ataque, né? O Havertz está de volta aos treinamentos com o time, galera. E isso é muito bom, muito bom. Teremos mais opções. São 3 jogadores completamente diferentes, né? O Gyökeres, o Jesus e o Havertz. Então teremos muito mais opções de ataque. Seja bem-vindo, Kai. Nunca achei que eu diria isso, mas sentimos a sua falta. Demais, demais. Ah, e aí aproveitando que eu falei do Rice, né? Que entrou no lugar do Jesus, vamos falar aqui dos reservas. Cara, o Rice entrou bem. Entrou na dele, roubando bola e tal, puxando uns bons contra-ataques. Não foi, né, dos seus melhores jogos, mas também entrou, jogou o quê? 15? Não, 15 não, porque teve 9 minutos de acréscimo. Então ele jogou ali uns 20 minutos, talvez. Mas entrou bem. O Saka entrou bem, deu bons cruzamentos. E o gol contra do Lacroix, né, acabou saindo por causa de um bom cruzamento, né, um bom escanteio batido pelo Saka. Então tá tudo certo. E o Odegaard, que também entrou bem. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando ele entrou, a gente retomou o controle do jogo, né? Porque, apesar de eu gostar muito do Eze, aquele caos que eu falo aqui desde o vídeo de boas-vindas ao Eze, aliás, se você não assistiu esse vídeo, veja lá. E dá essa força pro canal também. Eu digo isso desde aquele vídeo. Ele adiciona um caos ao jogo, né? E é para o bem e às vezes para o mal. Porque hoje, por exemplo, o tanto de bola que ele perdeu e aí a gente precisava ficar correndo pra recuperar a bola, foi demais, sabe? Foi demais. Por causa desse caos, né? Ele não é um jogador que joga seguro. Isso é muito bom, mas pode ser muito ruim também, né? O Odegaard não. O Odegaard já joga mais seguro e segura um pouquinho mais a bola. Aí a gente tem essa impressão de que ele dá uma diminuída no ritmo do time e tal, mas hoje entrou muito bem. Teve um cruzamento que ele deu, cara, na cabeça do Gabriel Jesus e a bola passou assim, ó, rente à trave. Cara, era pra ter entrado essa bola também. Mas entrou bem. Eu gostei do jogo do Odegaard também. E morremos de novo com 2 substituições a fazer. Não sei porquê, né? Poderia ter entrado ali o Nwaneri, talvez, pra gente ir mais pra cima do Palace. Mas deu tudo certo.
Mas é isso, galera. Jogamos bem, como vocês podem ver aí, ó, nas estatísticas do jogo. Gente, 3,81 de gols esperados. É muita coisa, cara. É muita coisa. E a gente fez um gol contra. Cara, é o que eu falei ali no... Tanto tá no título e o que eu falei no começo do vídeo, né? Como pode um time ter tanta sorte e tanto azar ao mesmo tempo, cara? É bizarro. Tudo bem, você pode argumentar que a gente precisa melhorar na finalização. Mas, cara, eu já vi jogos onde a finalização não é tão boa e a bola entra. E eu achei que a gente finalizou o suficiente pra fazer pelo menos um gol, tá? Além do gol contra. Bom, tá mostrando aqui, né? Nas estatísticas aqui. O Benítez fez 7 defesas, gente. Tudo bem, não foram 7 defesas difíceis. Eu conto ali, acho que umas 4 ou 5 defesas difíceis. 7 não. Mas... jogamos muito bem e, repito, se não estivéssemos criando oportunidades eu ficaria preocupado. Mas esse jogo me dá um pouco mais de confiança de que esse time tá numa crescente, de que a gente tá melhorando e vamos melhorar ainda mais aí na próxima partida, que já é sábado, no dia 27, contra o Brighton pela Premier League. Agora melhorar na finalização, torcer pro Magalhães voltar. Temos uma bateria de jogos complicados aqui pela frente, mas eu acho que vamos nos dar bem, sim, tá? Bons sinais desse jogo. E, cara, parabéns a todos os envolvidos nas cobranças de pênalti. Cara, como vocês viram, a gente não perdeu nenhum pênalti, né? Mas, além disso, foram pênaltis extremamente bem batidos, tá? Muito bem batidos. Todo mundo de parabéns. É isso, galera. Agora temos chances reais de buscar um título e vai ser uma semifinal incrível, tá? Contra o Chelsea. Teremos 2 jogos aí adicionais, como se a gente já não estivesse jogando demais, né? Uma partida atrás da outra, mas, cara, faz parte. Se a gente quer ser um time de sucesso, né? Se a gente quer títulos, é isso aí, é o preço que a gente tem que pagar. Então, 2 jogos intensos contra o Chelsea em janeiro. Mas, cara, é como eu venho comentando também com vocês, a gente precisa disso, gente. A gente precisa vencer uma competição. Eu acho que é o melhor jeito de você injetar o DNA de vencedor num time, sabe? É vencendo uma competição. E também, como eu venho dizendo, como a final da Carabao é a primeira final jogada, né, de todas as competições, a gente pode ir para a parte final de Champions League e de Premier League com o título já no nosso nome. Então isso é muito bom, cara. É muito bom. Eu acho que é importante, sim, a gente tentar vencer essa competição. Vamos pra cima. De novo, gente, comenta aí o que você achou desse jogo maluco e aproveita para fazer as suas compras de fim de ano pelos meus links aqui embaixo, beleza? Assim você garante aquele presente pro fim de ano, seja para você ou para alguém querido, e ajuda demais o canal, sem custo adicional nenhum para você. E chegamos no Natal, né, galera? Feliz Natal! Que seja um dia muito feliz, muito alegre, com muita comida, muita brincadeira, muita paz, muita felicidade para você e para sua família, beleza? Feliz Natal, Gunners! E torcedores adversários também, tamo junto. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Bora para mais uma semifinal e come on, you Gunners!